Boa noite, paz do Senhor, tudo bem? Que bênção, não é? Mais um dia que o Senhor tem nos concedido de paz, de bênção, de vida. Podemos respirar o ar gratuitamente, presente de Deus para nós, amém? Que coisa boa, não é? Ser dependente de Deus. Que coisa boa saber que Ele cuida de nós. Amém? Que delícia é pertencer a Deus. Glória ao nome do Senhor. E eu estou feliz nesta noite por estar em mais uma oportunidade, né? Que Deus me concede de poder vir aqui falar um pouco sobre a palavra. Essa palavra que eu digo sempre que tem o poder de transformar vidas, não é? A palavra do Senhor. Então eu quero só desejar que você possa ter um pouquinho de tempo, né? Comigo aqui na palavra do Senhor. Tão bom a gente refletir na palavra de Deus, ter um tempinho, né? Para pensar nas coisas que Deus, Ele deixou para a gente meditar. E não só meditar, não só ler, mas ser praticante da sua palavra. Nós precisamos ser praticantes dessa palavra. Amém? Então, eu escolhi um tema hoje que fala sobre confiança. A confiança em Deus. Estava assistindo o círculo de oração online e uma das irmãs fez uma leitura que eu achei super, né? Eu disse, Senhor, eu vou comentar sobre essa leitura. Eu não quero, assim, me prolongar muito nesse vídeo, né? Nessa live, mas eu quero, sim, fazer uma reflexão da palavra do Senhor. Porque vivemos momentos em que precisamos ter confiança em Deus, não é? Quantas pessoas que já perderam a confiança em Deus e já aí tentam viver, né, seguir seus caminhos sem a direção de Deus. E quantos que têm esbarrado, né, na desgraça, têm esbarrado no caminho que leva à morte, têm esbarrado na morte. Mas nesta noite, em meio a essa pandemia que estamos vivendo, que o Senhor tem permitido que venhamos a viver, eu quero falar sobre o confiar em Deus. A certeza de que Ele cuida de nós, mesmo em meio às tempestades da vida, mesmo em meio às aflições da vida, Ele cuida de nós. Amém? E nós precisamos confiar nesse Deus grande, nesse Deus tremendo, nesse Deus poderoso, nesse Deus que tem tudo em suas mãos, na palma de suas mãos, o controle de todas as coisas. E a gente precisa confiar nele. Amém? Eu quero ler aqui para vocês no livro de Atos. Atos, capítulo 27. E eu vou ler alguns versículos aqui. A gente comentar, amém? Glória ao nome do Senhor. Atos 27, versículos 21, 22 e 23. Amém? Que diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha, o anjo visitou Paulo, esteve com ele.
versículo 24, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. 25. Portanto, senhores, tem bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Versículo 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Amém? Então a gente pode ver aqui na palavra do Senhor que Paulo, ele confiou totalmente no Senhor num momento de grande aflição, né? Não só dele, mas de todos aqueles prisioneiros que estavam naquele barco com ele. Essa leitura, ela vai falar os perigos da viagem, né? Que Paulo estava fazendo, que ele César. Mas para ele chegar até César, passaram vários dias viajando no mar. E aí, Paulo foi de que haveria essa tormenta, que aconteceria essa tempestade. E ele ali foi falar para o centurião, né, que estava responsável por eles, que não deveriam embarcar naquele dia para o lugar que eles, porque ia acontecer uma tormenta, perdas. E ali aquele centurião preferiu confiar no piloto e não confiou na voz de Paulo. E o que é que aconteceu? Em certo ponto da viagem, quando tudo estava indo bem, de repente se formou uma tempestade no mar. E essa tempestade jogava o barco para um lado, o barco para o outro, subia o barco, descia o barco nas ondas. E ali foram muitos dias de tempestade. E eles começaram a ficar com medo, né? Pensavam que 200 homens que estavam naquela embarcação com Paulo. E Paulo havia avisado que ia acontecer isso, porque o anjo do Senhor visitou Paulo e falou para Paulo. Só que o anjo disse: olha, Paulo, nenhum que está contigo vai morrer. Nenhuma vida vai perecer, apenas o barco. Glória ao nome do Senhor. Apenas o barco que vocês vão perder, que vai ser perdido. Mas nenhuma vida que estiver contigo nesse barco vai se perder. E aí eu fico pensando aqui, né? Naquela palavra que Paulo disse, olha, eu vou ler aqui para vocês, que eu achei bastante importante que ele diz. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Glória ao nome do Senhor. Paulo confiou, né, na mensagem que Deus havia mandado para ele através do anjo do Senhor. E aí do jeito que o anjo falou com Paulo, aconteceu. Eles tiveram que se aproximar de um local e ali o barco encalhou porque havia duas correntes e ali tinha rochedos e ali o barco ficou encalhado. E alguns soldados que estavam acompanhando aqueles homens quiseram dar ordem para matá-los, né? Porém o centurião não ordenou isso, que eles fossem mortos, e disse: olha, quem souber nadar pula e vai nadando para a praia. E quem não souber, se agarre com algum pedaço de madeira, o que vocês verem que vocês possam se agarrar para não morrer e chegar na praia. E aí a história vai dizer, né, que todos chegaram na praia com vida. Glória a Deus, não é? Porque para que se cumprisse o que o Senhor havia dito, que nenhum daqueles que estavam com Paulo morreria. Apenas o barco ficou encalhado lá, quebrado, né? Que foi a perda deles foi o barco. Então, queridos, Paulo confiou no Senhor. Embora ele já estava sabendo do Senhor, ele não temeu pela vida dele e não temeu pela vida de seus amigos no barco. Amém?
Que bênção, não é? Quando a gente confia na voz de Deus, quando a gente confia na palavra de Deus. E eu acho que é isso que falta na gente, confiar mais no Senhor. Confiar mais no que nós ouvimos de Deus, na sua palavra. Hoje o pastor estava falando no culto que nós falamos com Deus por meio da oração, mas Deus fala conosco por meio da sua palavra. Quando a gente lê a palavra, Deus está falando conosco, e eu concordo com Ele. E Deus fala muitas vezes com a gente para a gente não temer na sua palavra. Deus fala para a gente confiar nele, para a gente depositar nele toda a nossa ansiedade, né? Todos os nossos medos e confiar. E muitas vezes a gente não quer confiar. A gente confia com medo, confia desconfiando. Mas, queridos, que possamos fazer como Paulo, confiar no Senhor. Mesmo sabendo que as tempestades virão, mesmo sabendo que as ondas ficarão altas, mesmo sabendo que o nosso barquinho vai ser sacudido, aleluia, mas o Senhor, Ele tem nos prometido que está cuidando de nós. O Senhor tem prometido que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor tem prometido que cuida da nossa vida, como um pai cuida de um filho. Então, precisamos confiar no Senhor sem reservas, como Paulo confiou. Paulo confiou. E Paulo disse, olha, não se preocupem, porque nem um fio de cabelo de vocês vão perder. É o versículo 34 que diz, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque aqueles homens já ficaram 14 dias sem se alimentar, preocupados se iriam morrer ou não. E Paulo teve que tomar a atitude de comer, levantar o pão, abençoar aquele pão e comer, e pedir que eles comessem para que eles não morressem de fome, porque eles estavam em pânico. E o pânico tirou a fome daqueles homens. Glória ao nome do Senhor. E ali Paulo disse, olha, não se preocupem, comam, porque vocês precisam estar fortes, né? Porque eles iriam ter que nadar. E para nadar tem que ter força. Ele disse, olha, vocês precisam comer. Glória a Deus. Como alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Glória ao nome do Senhor. Que confiança de Paulo. Que confiança de Paulo no que ele ouviu do anjo do Senhor. E você, tem confiado no Senhor como Paulo confiou? Você tem confiado que o Senhor ele guarda a tua vida? Você tem confiado que o Senhor te dá livramento? Oh, querido, vamos confiar no Senhor. Eu estou falando isso para vocês, mas eu estou recebendo para mim, porque eu preciso confiar mais no Senhor. Eu preciso ser menos ansiosa. Aleluia. Porque o Senhor, Ele garante que está conosco. E quando Ele é presente, alguma coisa acontece. Por mais que existam as setas, por mais que existam as pestes, né? Querendo nos atingir. Por mais que existam as perseguições, queridos, o Senhor, Ele está conosco. E é Ele quem nos livra. É Ele que nos dá vitória. Então Paulo disse, olha, não se preocupa ninguém. Ninguém vai morrer. Não se desesperem. Porque o anjo que falou comigo, o Deus que enviou o anjo para falar comigo, eu confio que Ele vai fazer do jeito que Ele falou. Aleluia. Por que você está duvidando de Deus? Por que você está duvidando da sua promessa? Por que você está duvidando das promessas de Deus para a sua vida? Por que você está duvidando da palavra de Deus? Quando foi que Deus te abandonou? Quando foi que Deus não te deu vitória? Quando foi que Deus se esqueceu de você? Ele é o mesmo que deu vitória a Paulo, que falou com Paulo e garantiu ali a sua palavra. A Bíblia diz que ele não pode negar a si mesmo, ele é fiel.
E ele tinha prometido para Paulo que nada ia acontecer com aqueles homens. Glória ao nome do Senhor. Então não tema. Se ele, se ele prometeu que estar contigo, fiel é o Senhor para te livrar da tempestade. Amém? Porque aquilo que está na sua palavra, ele cumpre. Ele diz lá em Isaías, que eu acho que é Isaías, deixa eu ver aqui se eu encontro. Ele diz que a palavra dele não volta para ele vazia, mas antes ela cumpre aquilo que deseja o coração dele. Glória ao nome do Senhor. E aí o Senhor vai falar da palavra dele. Ele compara a chuva. Glória ao nome do Senhor. Isaías. Diz que a chuva cai, né? Rega a terra, prepara a terra, faz a terra germinar, faz crescer a planta. Glória ao nome do Senhor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sempre deixo marcado. Glória a Deus. Um pouquinho de paciência. Isaías. Então a palavra do Senhor, ela não volta para ele vazia, mas antes ela traz aquilo que agrada ao Senhor. Ela antes cumpre a vontade do Senhor. Amém? Então, se ele falou algo para a tua vida, ele vai cumprir. Eu não estou achando agora. Ele vai cumprir. Porque a palavra dele não volta para ele vazia. Mas antes dela subir para ele, ela vai exercer aquilo que ele quer. Amém? Vai fazer acontecer aquilo que ele quer na sua vida e na minha vida. Então, se ele tem dado a palavra dele para a gente e tem prometido que nos dá vitória, é porque ele dá mesmo. E a gente tem que confiar no Senhor, sem reserva. Não é confiar com medo. Confiar no Senhor sem reserva. Ele é aquele que faz todas as coisas. Amém? Então, creia na palavra do Senhor como Paulo creu. Paulo creu. Ele quem estava com ele foi vitorioso. Amém? Então essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Eu não gosto muito assim de ser muito formal. Ah, Jesus. Eu não gosto de ser muito formal assim quando eu tô falando, não. Mas às vezes a gente precisa de um pouquinho de etiqueta para falar, não é? Mas é isso. Confiar no Senhor sempre. Porque Ele nunca nos abandona, né? Ele é um Deus tremendo. Um Deus que nos chamou para a sua majestosa luz. A Bíblia diz que Ele nos tirou de um lamaçal tremendo de pecado, né? E nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então temos mais é que confiar nesse Deus que resolveu nos amar, que resolveu nos tirar lá do mundo, que resolveu nos tirar dos caminhos errantes que andávamos e nos colocou no local de príncipes, né? Nos deu veste nova. A Bíblia diz que Ele nos deu veste de louvor, purificou as nossas vestes com o seu sangue. Aleluia. E agora estamos no lugar de honra, estamos no lugar de glória que Ele tem nos dado. E nós nada merecemos, glória ao nome do Senhor. Então a gente tem mais é que confiar nesse Deus, aleluia, que acreditou na gente quando ninguém acreditava, né? Que está investindo na gente quando ninguém quis investir. Vamos confiar no Senhor. Vamos deixar que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda o trabalhar de Deus agora. Porque Ele disse que aquilo que Ele faz agora a gente não entende, mas depois a gente vai entender.
Então deixa ele trabalhar. Deixa ele fazer do jeito dele, né? Às vezes a gente quer que Deus faça do jeito da gente. Mas deixa Deus fazer do jeito dele, a maneira dele. Aleluia. Com certeza, tudo que ele faz por amor de nós. E ele sabe nos tratar. Aleluia. Ele trata cada um de nós como bem lhe convém, como ele acha que tem que ser tratado, porque ele nos conhece, porque ele nos fez. A palavra do Senhor diz que ele nos sonda, né? E o salmista diz: Senhor, tu sabe que nós somos pó, tu conhece a nossa estrutura, né? Tem misericórdia de nós. Então confiemos no Senhor, confiemos o seu santo nome, né? Glória a Deus. O que agrada ao Senhor é a nossa confiança nele. Como todos os demais profetas, os apóstolos do Senhor, confiaram no Senhor. E fizeram prodígios e maravilhas porque confiaram nele. Então vamos confiar no Senhor também. Em meio a esta pandemia, Fátima, mas tem tanta gente. Verdade, tem muitas pessoas morrendo. Mas até nessas mortes, Deus tem a sua participação. É a vontade dele. E nós não podemos ir de encontro à vontade do Senhor. Se ele quer levar, quem é que pode impedir? Se ele acha que está no momento certo da pessoa sair deste mundo, desse plano terreno, se ele quer levar para outro plano, quem é que pode impedir nós para interrogar a Deus, não é? Quem somos nós para dizer a Deus por quê? Quem somos nós, irmãos? A Bíblia diz que nós somos um caco de barro. Quem é o caco de barro para interrogar o seu oleiro, não é? O seu Criador. Glória a Deus. Se ele quer levar as vidas que já estão determinadas para ser levado, ninguém vai impedir. Não há nada nesse mundo que possa impedir. Mas também não há nada nesse mundo que possa impedir aquele que ele quer sarar, aquele que ele quer salvar, aquele que ele quer livrar. Amém? Então, demos glórias ao Senhor por tudo. A gente chora, né, com as famílias que estão enlutadas, claro. Claro que choramos. Ficamos tristes porque sabemos que são perdas. Mas no mesmo momento em que estamos tristes, estamos agradecendo ao Senhor. Aleluia. Porque Ele tem visitado a cada um de nós da maneira dEle. E que Ele tenha misericórdia da minha família, que Ele tenha misericórdia da sua família. Amém? Que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Que seja feita a vontade dEle, não a minha, não a sua, mas a vontade do Senhor. Essa pandemia veio, aleluia, para Deus visitar muitas vidas, muitos lares, muitas famílias. E nós não podemos evitar isso. E é por isso que eu te convido todos os dias a buscar ao Senhor, sabe? Orar, pedir graça, força, a misericórdia dEle, para que Ele nos encha do seu poder, da sua virtude, para que não haja revolta em nosso coração, para que não haja angústia profunda em nosso coração, mas que nós venhamos aceitar o seu trabalhar, sabe? Aceitar a sua maneira de mover a nossa vida. E hoje o Senhor estava falando através da palavra, né? Que a muitos Ele ia levar, porque Ele conhecia o coração. Outros, porém, ia salvar, ia curar, ia dar vida, ia ressuscitar. Porque Ele é Senhor. Ele faz o que Ele quer. Não cabe a gente se revoltar com Deus. Cabe a gente só pedir misericórdia a Ele. Amém? E confiar na vontade dEle. Confiar em tudo que Ele tem feito. Porque certamente Ele disse que tem pensamentos de paz para a gente. Que lá no fim vai acontecer do jeito que é para ser, que é para acontecer. E que os pensamentos dele não são maus, são pensamentos bons, pensamentos de paz. Então vamos confiar na palavra do Senhor. Se Ele diz que tem pensamentos de paz para nós, é porque Ele tem.
Mas a maneira que ele trabalha não é a maneira humana, não é pela nossa lógica humana. Mas Fátima, como ele tem pensamento de paz, se ele está permitindo tantas pessoas morrer, é a maneira de Deus trabalhar. Deus não trabalha pela nossa lógica humana. A lógica de Deus é diferente, né? É divinal, não é humana. A lógica de Deus é eterna. E a gente precisa entender isso. Ou pelo menos aceitar isso, já que não se entende. Mas aceitar. Deus não trabalha de acordo com o que eu penso, não trabalha de acordo com o que você pensa. Ele trabalha como ele quer. Ora, nessa viagem que Paulo estava fazendo, que eu tinha mais de 200 presos, ele poderia só salvar Paulo, não é verdade? Porque Paulo era um protegido do Senhor. Paulo era um escolhido do Senhor. Mas não, ele resolveu salvar todos, inclusive os soldados e o centurião. Quem vai entender Deus? Ele trabalha como ele quer. As vidas são dele, está tudo nas mãos dele, né? Eu estou me lembrando agora de Jonas, quando Deus deu uma ordem a Jonas para ir pregar a palavra dele em Nínive. Porque Nínive era um lugar terrível, que as pessoas eram terríveis, né? Pessoas que não viviam a palavra de Deus, não aceitavam a palavra de Deus, eram pessoas perversas, né? Pessoas que ninguém queria se aproximar dos judeus. Aí Deus vai dar uma ordem a Jonas, vá lá em Nínive e pregue a minha palavra para o povo. E Jonas não quis ir. Jonas quis fazer a vontade dele. Jonas não queria que aquela cidade ali ela fosse salva, ela recebesse a salvação do Senhor, porque era uma cidade perversa, o povo era perverso, era um povo mau. Glória ao nome do Senhor. E aí Jonas pega outra embarcação e vai para Tarsis, né? Não foi para Nínive. E no meio ali daquela embarcação no mar, Jonas ele é lançado ao mar, né? Glória ao nome do Senhor. Pelos acontecimentos que estava tendo ali, ele teve que ser jogado ao mar, porque a presença dele ali naquela embarcação estava causando tempestade, estava causando coisas ruins na embarcação. Estava colocando em risco a vida de todo mundo. E ele sabia que era por causa dele, é tanto que ele disse, podem me lançar ao mar, né? E ali ele é lançado ao mar, e a Bíblia diz que um grande peixe engole Jonas, e Jonas vai parar no ventre daquele peixe. E passa 3 dias e 3 noites ali. Isso é para quem crê, viu, irmão? É para quem crê, querido. E ele passou 3 dias e 3 noites ali dentro daquele ventre, daquele peixe. E a Bíblia diz que ele dali, ele clamou ao Senhor, né? Do ventre daquele peixe, ele clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu o seu clamor. E aquele peixe vomitou Jonas. Digam aonde? Pois é, na cidade de Nínive. Deu carona para Jonas ir fazer a vontade do Senhor. E chegando lá, Jonas não quis fazer a vontade do Senhor. E o Senhor falou com ele outra vez. E quando ele pregou a palavra do Senhor, toda aquela cidade, todo aquele lugar, o rei daquele lugar, eles se vestiram de saco, né? Se lançaram nas cinzas e foram pedir perdão a Deus. Amém? E se renderam ao Senhor. E Deus não destruiu aquele povo, porque eles se arrependeram. Então, não adianta a gente querer tentar entender Deus. Mas, Fátima, o povo ruim, o povo mau, mas Deus ama. A Bíblia diz que Deus aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, Ele dá chance. Ele dá a oportunidade das pessoas se arrependerem. É isso que está acontecendo nessa pandemia. Deus está te dando chance de você conhecer a palavra dele. Deus está te dando chance de você ler a palavra dele. Deus está te dando chance de você se arrepender, de você confessar os seus pecados, para que ele possa te salvar, para que ele possa te livrar do mal, para que ele possa te proteger. Confia na palavra do Senhor. Amém? Se você já é um servo de Deus, confia. Se você ainda não é um seguidor de Jesus, procure segui-lo.
procure aceitá-lo, para que você tenha a proteção dele. Amém? Porque ele ama todos, mas ele tem compromisso com quem lhe serve. Amém? E aí ele diz, olha, a misericórdia é minha, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. A misericórdia é dele, ele dá a quem ele quer. Não é? Quem sou eu para julgar a quem Deus quer salvar? Né? Quem éramos nós? E o Senhor foi lá e nos amou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É assim que ele faz. Então confiemos no Senhor. Né? Se o Senhor falou que está conosco é porque ele está. Não importa as circunstâncias, ele está conosco. Amém? Que Jesus te abençoe nessa noite. Que a luz dele brilhe sobre você. Né? E que a paz dele reine em seu coração. Aquela paz que não conhece, né? A paz que o mundo não conhece, que excede todo entendimento humano, ele possa estar em sua vida, amém? Fazer o coraçãozinho para vocês, meu coração pulsa por vocês, amém? Que haja bênçãos e mais bênçãos espirituais na vida de vocês, amém? Bom dia, né? Daqui a pouco vai amanhecer, vai ser outro dia e vai ser uma nova chance da gente ser melhor para o Senhor. Amém? Confia no Senhor. Confia nele. Ele tem cuidado de você e tem te livrado de todo o mal. Amém? Tem te livrado de coisas que você não vê, que você nem percebe. Mas grandes são os livramentos que ele tem dado a você e a mim. E por isso, sejamos gratos. Que Deus abençoe.